Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as medidas estatísticas que nós começamos a ver em algumas aulas anteriores, ok? Então nós estamos trabalhando com essas aulas, elas estão sendo preparadas tendo como referência o capítulo 3 da nossa bibliografia básica, que consta no final dessa apresentação. Então vamos lá. Nas aulas anteriores, o que foi que nós estudamos até o momento no curso de Estatística Econômica? Nós estudamos sobre métodos gráficos e tabulares, como apresentar gráficos e tabelas de dados que são quantitativos e de dados que são qualitativos. Na sequência, nós estudamos um pouco um grupo de medidas estatísticas que é muito útil, que são as chamadas medidas de posição e as medidas de tendência central, né? O que são as medidas de posição e tendência central que nós vimos anteriormente? As de tendência central são essas, a média, a moda, a mediana, que costumam se localizar no meio de uma série. E depois, na sequência, nós vimos os percentis e quartis, que essas medidas dividem uma série de números em partes iguais. Então, o percentil divide em 100 partes iguais. O quartil divide em 4 partes iguais a série de valores, ok? Uma série de valores. Agora nós vamos estudar o que? As chamadas medidas de variabilidade. Quais são essas medidas de variabilidade que nós vamos estudar nessa aula? São amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Mais uma vez, nós vamos trabalhar um pouquinho com Excel para entender como fazer o cálculo dessas medidas. E hoje nós vamos trabalhar com um outro banco de dados, um banco de dados comercial, que é o chamado Investing.com. O Investing.com é uma plataforma que disponibiliza informações sobre o mercado financeiro. Então, nela você pode encontrar preços diários de ações, títulos, moedas, criptomoedas, fundos. Nós já vamos entender por que nós estamos trabalhando com esses dados, por que nós estamos trabalhando com essa plataforma, a Investing.com, para tratar de medidas de variação, ok? Então, retornando um pouquinho aqui sobre as chamadas, os 3 grupos que nós vamos estudar nesse capítulo, né, os 3 grupos de medidas numéricas. Primeiro, nós vimos o grupo de tendência central e de posição, né, que mostra a posição de um número em relação ao restante de uma série de dados. Então, novamente, com exceção da média, as outras medidas de posição precisam estar, se você estiver fazendo exercício à mão, as outras medidas de posição precisam estar em ordem crescente ou decrescente para você conseguir encontrar uma moda, uma mediana, um percentil ou um quartil, ok? Nós não podemos, fazendo exercício à mão, nós não podemos usar uma série fora de ordem como essa primeira aqui. Nós precisamos colocar a série em ordem crescente ou decrescente para conseguir encontrar um valor. Qual que era o grupo de medidas de variação ou oscilação? Também são outros sinônimos, né, para o grupo de medidas de variabilidade. Ela mede a variação entre os números de uma série, tá? Então, enquanto essa está preocupada com a posição de um número, essa mede a variação entre os números da série. E o último grupo, que nós ainda vamos ver, são as medidas de associação. Elas medem a relação entre os números da série, se existe ou não alguma relação entre os números da série. Então vamos lá. Inicialmente, por que nós estamos usando então uma base de estatísticas de mercado financeiro, que é o Investing.com? Porque essas medidas de variabilidade, oscilação, variação, que são sinônimos que são utilizados aí nos livros, têm grande utilidade no mercado financeiro, ok? Para esse segmento, as medidas de variabilidade estão muito associadas à mensuração do risco de um ativo. Então, o mercado financeiro, ele se utiliza intensivamente da amplitude, ele se utiliza do desvio padrão, ele se utiliza do coeficiente de variação, ok? Que são medidas que nós vamos ver aqui. Vamos lá? Então, a primeira medida é a amplitude. A medida mais fácil de calcular é a amplitude.
Eu coloquei aqui na tela para vocês um exemplo bem simplesinho de amplitude. Eu coloquei aquela série de números, né, que eu venho trabalhando com ela desde as medidas de posição, para que nós entendamos de uma forma muito simplificada o que significa amplitude. A amplitude, ela mostra a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de uma série. Por isso é necessário a série estar em ordem crescente ou decrescente. Porque se você pegar simplesmente os números da ponta e a série não estiver em ordem crescente ou decrescente, você não vai conseguir visualizar o menor e o maior número facilmente. Então, por isso, você precisa ter a série em ordem crescente ou decrescente. Então, nesse caso aqui, a amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior número, aqui para a gente 53, e o menor número 18. Então, a amplitude dessa série é 35. A amplitude, além do mercado financeiro, eu costumo ouvir bastante essa medida quando se fala sobre amplitude térmica. O que significa amplitude térmica? A diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima em um dia em um município. Isso a mídia costuma divulgar muito quando se fala sobre previsão do tempo. As mínimas e as máximas. Quando você subtrai da máxima a temperatura, a mínima temperatura, você obtém ali a amplitude térmica. Tá? Nada mais é do que a diferença entre o máximo e o mínimo, ok? Nada mais é aqui do que a diferença entre o valor máximo e o mínimo. Então, ok. O que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos usar essa medida, a amplitude. Nós vamos tentar entender como ela pode ser aplicada ao mercado financeiro, tá? E para isso eu fiz uma seleção dentro lá do site da investing.com de uma ação, da ação das ações da Azul, tá? Essa é a preferencial. E nós vamos. Então, vou no site agora do investing.com para vocês entenderem como é que a gente pode extrair essa informação e a partir daí calcular a amplitude para essas ações. Então, a minha seleção temporal foi a seguinte, né? Eu escolhi o período de 15 a 21 de julho de 2020, ok? E eu quero saber qual a diferença entre os valores mínimos e máximos das ações da Azul entre os dias 15 e 21 de julho. Então, para isso, nós precisamos entrar lá no site da investing.com. Vamos lá, tá aqui já aberto para vocês. Tá aqui, a investing.com, tá? Esse é o site da investing.com. Ele vai estar disponível na apresentação em PDF, ok? De qualquer forma, é só você colocar no Google investing.com Brasil e você já cai nesse site aqui. Então, como é que a gente consegue selecionar uma ação dentro desse site, ok? Eu venho aqui em ferramentas, ok? Nesse link chamado ferramentas, e vou passar aqui um filtro de ações. Filtro de ações. Quando você pede filtro de ações, você cai automaticamente nessa página da investing.com. Professora, tem outros sites que divulgam informações sobre mercado financeiro, mercado de capitais? Tem sim. Eu gosto do investing.com, eu acho ele um pouco mais funcional que os demais sites, ok? Então vamos lá. Azul, né? Companhia aérea. Então, qual setor? Aqui você consegue inclusive peneirar por setor. Qual setor a Azul, que é uma companhia aérea, se encontra? É o setor de transporte. Ok? É o setor de transporte. E quando você pede aqui para selecionar o setor de transporte, você vai obter algumas opções aqui embaixo. E aí basta você encontrar qual empresa do setor de transporte você está procurando. No meu caso aqui é a Azul. Tá? Então, encontrei aqui a Azul. Vou entrar na página, o site está redirecionando para as cotações históricas da Azul. Bom, nesse quadrinho aqui embaixo, pessoal, vocês conseguem peneirar. Se vocês querem o valor das ações nos últimos 5 dias, nos últimos 15, nos últimos 30 dias, na última 1 hora, nas últimas 5 horas e assim por diante. Perdão, aqui são horas e aqui são dias, ok? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou só limpar um pouco a página dos pop-ups que ela abre para a gente poder continuar a aula de forma mais tranquila.
Por serem sites comerciais, esses sites acabam trazendo muitos ads, muitos pop-ups que acabam poluindo um pouco a nossa visualização. Vamos lá. Como é que eu vou levantar um dado histórico de acordo com aquela data que eu havia estabelecido lá na nossa apresentação, né? Deixa eu só retomar qual era a data que eu havia estabelecido aqui na apresentação, de 15 a 21 de julho. Então, volto lá. De 15 a 21 de julho, eu venho aqui dados históricos. E aí, o site da Investing.com vai abrir para mim um calendário, ok? Vai abrir um calendário. Aqui. Por aqui, eu consigo separar do dia 15 ao dia 21 de julho, tá bem? Então, olha, data inicial, 15 de julho, data final, 21 de julho. Tá? Então, por aqui eu consigo verificar quais foram os preços das ações nesses dias. Aplico. E aí eu posso baixar os dados. Ótimo, posso baixar os dados. Que felicidade imaginar que você pode baixar os dados e eles vão cair numa tabela editável. Eis que cai a nossa planelinha aqui de dados, ela está aqui embaixo. Então, nós vamos abrir. Só que ela vem com um porém. Não é uma planilha dividida em colunas, infelizmente, vem como arquivo de texto. E aí nós precisamos usar algumas ferramentas do Excel para dividir essa planilha em colunas, tá? Olha aqui como aparecem os dados depois de dado o download. Eles aparecem todos na mesma linha, tá vendo? Olha só, aparecem todos na mesma linha. Então, o que é que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar converter esses dados. De que forma? Aqui na barra superior do Excel, nós vamos procurar dados. Em dados, vocês vão encontrar uma opção chamada obter dados externos. Okay? Esse aqui é um chamado arquivo de texto. Okay? No arquivo de texto, ele vai dizer assim para mim, tá, aonde é que está o seu arquivo de texto? Nós precisamos encontrar o seu arquivo de texto. Você vai encontrar essa planilha provavelmente na sua área de downloads, na área de downloads do seu computador. Aqui apareceu para mim, tá vendo? Azul, dados históricos. Tá. Então, olha, ele abre essa janelinha aqui do Excel para você mostrar para o Excel o que é que você quer que fique em linha, o que é que você fique em coluna. Nesse caso, esses dados possuem um cabeçalho, né? Aqui na primeira linha nós temos data, último, abertura, máxima, mínima. Então é legal você dizer aqui para o Excel que você possui um cabeçalho. Avança. Aí ele pergunta assim, olha, o que está delimitando o seu texto? O que está delimitando o texto aqui para a gente são as vírgulas, salvo engano. Então vamos lá, são as vírgulas. Isso, pronto. Eram as vírgulas que estavam delimitando o nosso texto. O quantificador de texto, se eu tirar aqui a vírgula, o quantificador de texto são as aspas, ok? O que está mostrando para mim, olha, esse aqui é um texto, 21,99 é um texto separado por aspas. 22 é um texto separado por aspas, esse é o quantificador de texto. O que delimita uma coluna da outra é a vírgula, ok? Então, venho aqui, vírgula. E pronto, avanço. Posso dar um concluir. E ele vai pedir assim, tá, aonde é que você quer que eu coloque agora esses dados que você acabou de transformar de texto para coluna? Eu vou pedir para ele colocar numa nova planilha e ele abre uma nova planilha aqui mesmo nesse documento. Pronto, tá aqui a nossa planilhinha, ok? Pessoal, essa é a forma de vocês converterem esses arquivos de texto para que vem, todos os dados vêm numa linha só, né, para uma coluna. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar uma planilha minha que já está aberta aqui e inclusive formatada, tá? Aberta e formatada. Essa aqui, desculpa. Aqui. Pronto. Essa é a mesma planilhinha que estava lá, mas ela está formatada já.
Então, olha só, como é que eu calculo amplitude? A amplitude não é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, olha aqui, os dados da Investing.com já vêm com uma coluna de máximo e mínimo. O que significa isso? O valor máximo que a ação foi cotada no dia 15 de julho e o valor mínimo que a ação foi cotada no dia 15 de julho. O valor com que essa ação abriu o mercado e o valor com que fechou o mercado. Tá? E o volume negociado aqui de ações, tá bem? Então, o que é que nós vamos fazer? Para calcular a amplitude, é simplesmente, como é a diferença entre o máximo e o mínimo, nós vamos fazer o seguinte, igual o valor máximo menos o valor mínimo. Pronto. E aqui eu vou obter em centavos a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Arrasto para as demais células e eu tenho aqui a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo das ações da Azul cotadas para essa semana, que vai do dia 15 de julho ao dia 21 de julho. Professora, por que não tem 18 e 19 aqui? Porque são sábado e domingo, tá? Em outras palavras, o que significa essa amplitude para o investidor? Vamos supor que no dia 15 de julho ele tenha dado muita sorte e tenha comprado as ações no valor mínimo e tenha conseguido vender no valor máximo. Ele comprou no valor mínimo e conseguiu vender no valor máximo. Qual foi o lucro bruto que ele teve por ação? 80 centavos. Tá? Esse foi o lucro bruto. Quando eu falo lucro bruto, não estou imaginando, não estou computando aí o desconto de impostos que ele vai ter futuramente, tá? Ah, e se ele comprou no dia 20 de julho? Se ele deu a sorte de comprar pelo valor mínimo e vender pelo valor máximo, o lucro que ele teve por ação vendida foi de 42 centavos, ok? Então, a amplitude aqui, ela me dá, de uma forma muito simplificada, o lucro se você conseguiu vender no valor, comprar no valor mínimo e vender pelo valor máximo. Tem uma outra medida chamada ATR, que é Average True Range. Average True Range. Que é a média das variações, das variações diárias, ou aí vai depender da unidade de tempo que você deseja, né? Mas no caso aqui, a média das variações me dá o ATR. Então, eu vou colocar igual média das variações diárias, mínimo e máximo, não das variações diárias, tá? A média das amplitudes, a média do valor mínimo e valor máximo das ações da Azul nesse período. Isso aqui, eu vou dizer que é uma forma um pouco grosseira de falar do Average True Range, porque essa medida é dada, o mercado financeiro acaba utilizando um outro linguajar para falar desses valores, eles relativizam esse valor e transformam em PIB. Bom, mas enfim, o que é importante que vocês entendam nesse momento aqui é o que significa amplitude para o mercado financeiro. Nesse caso aqui, se a pessoa deu sorte de comprar no máximo, no mínimo e vender no máximo, em cada dia ela obteve essa lucratividade, esse lucro bruto por ação vendida, ok? Voltando aqui então para a nossa apresentação, a nossa tabelinha, ela com a formatação correta, né, de acordo com os padrões que são exigidos de vocês na hora de apresentar um trabalho de acordo com as normas ABNT, está aqui a nossa tabelinha com a coluna de amplitude e aqui uma medida que eu vou dizer que é próxima do ATR, tá? Average True Range. Ok? E aqui, naturalmente, como houve a alteração da tabela, se a tabela permanecesse exatamente como ela estava, né, na nossa na planilha original, então a nossa fonte seria investing.com 2020, mas ela não está na sua forma original. Ela foi tratada, ganhou uma coluna aqui chamada amplitude, portanto é elaborado pelo autor com base em investing.com, ok? Muito bem, então agora vamos dar sequência, vamos para a nossa segunda medida,
Essa é um pouquinho mais complicada, que é a chamada desvio padrão e variância. Pessoal, o desvio padrão e a variância são medidas de variação entre números de uma série. Tá? São medidas de variação entre os números de uma série. Vamos dizer que tanto a variância quanto o desvio padrão são medidas difíceis de serem definidas. São medidas difíceis de serem definidas. Então, como é que eu poderia extrair a variação entre os números de uma série? Como é que eu poderia extrair a variação entre os números de uma série? Vamos lembrar primeiro que nós temos uma medida chamada média, ok? E como é que nós calculamos a média dessa série? Somando todos os números e dividindo pelo número de elementos da série. Então, aqui eu tenho 36,6. Essa série tem moda? Essa série não tem moda, porque não tem nenhum número que se repete. Essa série tem mediana? Tem, ela tem um número aqui do meio. Um número que divide a série ao meio. E como é agora que nós vamos conseguir medir a variação entre os números da série? Então, para isso, nós vamos ter que voltar lá para o Excel. Então, vamos lá, voltar para o Excel. Agora sim, está aqui a minha medida. Eu tenho aqui a medida que nós vamos tentar agora calcular o desvio padrão. Eu coloquei aqui para vocês só a posição do número, que é o primeiro, qual é o primeiro número, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo número, ok? E aqui são os números da série. Como é que nós fazemos para calcular a variação entre os números? Um aluno uma vez me disse, professora, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia pegar, tira de 18, tira 25, de 18 tira 31, de 18 tira 36, de 18 tira 45, depois de 25 tira 31, de 25 tira 36, de 25 tira... Nossa, gente, isso demora muito, é muita coisa. Aí um outro aluno teve uma outra ideia, ele falou, professor, o que a gente poderia fazer? Nós poderíamos tirar a diferença de cada um desses números, a diferença de cada um desses números em relação a quem? Em relação à média deles. Então, nós saberíamos qual a distância de cada um dos números em relação à média. Tá bem. Então, nós começamos primeiro calculando aqui a média. Eu coloquei para vocês lá no slide um valor arredondado da média, que é 36,6. Eu sugiro que vocês não coloquem, não digitem o 36,6, vocês calculem, porque essa diferençazinha aqui, nos centésimos, nos milésimos e assim por diante, pode dar diferença no cálculo depois. Aí o aluno me disse assim, então professora, vamos tirar de cada número a média. Tá bom, então comecei, né, a fazer esse cálculo em sala de aula e de cada número eu subtraí a média. Ok? Só que como cada número vai ser subtraído pela média, o que é que eu tenho que fazer com a célula da média? Eu preciso fixar a célula da média. Ótimo. Então, qual que é a diferença entre 18 e a média? Menos 18,5714 e assim por diante. Arrasto para as demais células e tenho a distância de cada número em relação à média. A única coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir um pouco o número de casas decimais, que é para limpar um pouquinho aqui a nossa, um pouco mais fácil a nossa leitura. Diminuir aqui também, pronto, fica um pouco mais fácil a nossa leitura. E aí eu disse assim, tá, mas agora eu tenho a distância de cada número em relação à média. O que é que eu posso fazer com essas distâncias? Aí me disse o aluno, tira a média das distâncias de cada número. Tirou a média das distâncias de cada número. Aí o aluno pensou assim, nossa, bacana, então teremos uma distância média de todos os números. E olha o que dá, 0, tá? Esse é um problema matemático, não é um problema, na verdade, né? É uma operação matemática, que diz o seguinte, que a média dos desvios de cada um dos números é sempre igual a 0. Eu falei, pronto, então a gente não tirou uma média dos desvios. Eu falei, bom, o que a gente pode fazer então com cada um desses números? Se eu tirar a média deles, vai ser igual a 0. Aí os alunos começaram a pensar, professora, e se eu elevar cada um desses números e elevar ao quadrado, porque aí o sinal de negativo some daqui, né? E tirar a média dos quadrados. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar
cada um desses números e elevar ao quadrado. Então, é digitar um chapeuzinho, ele não aparece imediatamente, ao quadrado. Tá? E digito o número 2. Aí eu tenho o quadrado de 18,57. Arrasto para os demais. Ok. Aí eu perguntei, e agora, o que é que eu devo fazer? Os alunos disseram, então, tire a média desses quadrados. A professora foi e tirou a média dos quadrados. E obtive esse valor aqui. Agora eu pergunto para vocês, será que esse valor, 140, representa uma média das distâncias de cada um desses números em relação à média? Novamente, será que esse 140 representa uma distância média de cada um desses números em relação à média? Não, né? Porque nenhum número aqui passou de 100. Então, esse número está muito. É um número muito elevado em valores absolutos em relação aos números originais da série. Aí eu perguntei para os alunos, pessoal, e agora? O que é que eu devo fazer? Não, esse número ele não está errado, ele é uma medida estatística, ok? Ele é uma medida estatística. Porém, ele não representa a distância entre os números daquela série, né? Já que os números são muito pequenininhos para esse valor que saiu aqui de 140. Pergunto, o que é que eu devo fazer nessa situação? Aí o aluno olhou para mim e falou, professora, se você elevou cada um desses valores ao quadrado, você pode fazer o seguinte com esses 140, você tira a raiz dos 140, porque a forma de nós tirarmos um número do quadrado é tirando a raiz dele, né? Então basta você digitar raiz, já apareceu aqui, ó, a raiz do número. Fecha parênteses, pronto, saiu aqui, agora sim, saiu um número mais próximo dessa coluna original de dados. Então, como é que eu interpreto esse valor? Ele é chamado de desvio padrão, ok? Desvio padrão. Como é que eu interpreto esse valor? Eu posso dizer que, em média, os valores se desviam da média em 11,84. Se isso aqui fosse idade, eu poderia dizer que a média de idades desse grupo é de 36 anos, e que, em média, as pessoas estão se distanciando desta média em 11,84. Nossa, professora, mas para calcular essa medida que você chamou aqui de desvio padrão, eu preciso fazer tudo isso, todo esse procedimento? Não. Basta você digitar aqui no Excel, começar a mostrar para o Excel que você quer um desvio padrão, tá aqui embaixo, tá? Não é o desvio médio, é o desvio padrão. O que é o A? É o desvio padrão da amostra. O que é o P? É o desvio padrão da população. Professora, como é que eu sei se eu devo calcular o desvio padrão da amostra ou da população? Pessoal, tem que ser dito em algum momento que aqueles valores que você está trabalhando se tratam de amostra ou de população, tá? Eu vou supor aqui que nós estamos trabalhando com amostra, tá bem? Como é que eu calculo o desvio padrão da amostra? Marco todos os números da série e... Ok, opa, acho que esse é o desvio padrão da população, desculpa, pessoal. Eu calculei aqui como desvio padrão da população. Aqui. Pronto, aqui deu o nosso número. Quando eu coloquei aqui, a forma de cálculo que eu fiz aqui no meio foram os procedimentos do desvio padrão da população, tá? Nós vamos ver um pouco mais tarde em probabilidade que o desvio padrão da população, ele tem uma fórmula um pouquinho, não em probabilidade, perdão, nos próximos slides, ele tem uma fórmula um pouquinho diferente do desvio padrão da amostra, tá bem? Por isso que deu essa diferença de valores aqui. Pronto, achei o desvio padrão aqui da população. E esse número aqui, professor, ele significa alguma coisa? Esse 140? Esse 140 é chamado de variância. Okay? Esse 140 ele é chamado de variância. Professora, como é que calcula a variância de uma série? Então, vamos lá, igual a Opa, aqui já apareceu, ó. E novamente, né, o que é que eu vou escolher? Se eu estou trabalhando com a população para o desvio padrão, eu também vou trabalhar com a população, que é simbolizado por P, aqui para a variância, ok? E aí marco a série inteira.
fecho parênteses, não esqueçam disso, e tá aqui a nossa variância. Professora, essa variância, para nós, o que vai ser mais útil? Depende muito do processo, depende muito do que você está estudando. Geralmente se usa mais o desvio padrão para se falar sobre a variação entre os números. O desvio padrão é uma medida mais próxima dos números da série, ok? A variância é uma medida mais distante. Porém, a variância, ela acaba sendo um caminho para calcular o desvio padrão. Nós vamos voltar lá na nossa apresentação para mostrar isso para vocês, tá? Então, dando continuidade aqui, olha aqui, apareceu a nossa variância, estão vendo? E aqui o desvio padrão. Então, o que eu fiz para calcular o desvio padrão? Primeiro, eu calculei a variância, ok? Para conseguir encontrar o desvio padrão, que é a raiz da variância, o que eu tive que fazer? Eu tive que de cada número subtrair a média. Lembra que nós fizemos isso no Excel? De cada número foi subtraída a média. Foi obtido esse valor aqui. Esse para 25, esse para 31, esse para 36 e assim por diante. Depois, o que nós fizemos com cada número? Nós elevamos ao quadrado, porque se nós tirássemos a média dos desvios aqui, ia dar exatamente zero. Então, para resolver esse problema, nós elevamos cada número ao quadrado. Então, de xi, que representa cada um dos i's aqui, ou números, nós subtraímos a média e elevamos ao quadrado. E aqui embaixo, né, nós tiramos a média desse valor. Como é que nós fazemos isso? Aí vem aqui a nossa sequência de fórmulas, tá? Aqui vem a nossa sequência de fórmulas. Então, tá aqui a nossa, isso aqui simboliza a variância da população. De cada xi, de cada número, nós extraímos a média e elevamos ao quadrado. Depois nós dividimos por n, isso me dá a variância da população. Como é que eu encontrei o desvio padrão? Tirando simplesmente a raiz quadrada da variância, tá? Então, eu quis mostrar aquela tabelinha para vocês, como foi que nós calculamos, para conseguir chegar a essa fórmula. Então, para nós, né? O que seria o desvio padrão no mercado financeiro? No mercado financeiro, o desvio padrão vai me dar, por exemplo, ao longo do dia, o quanto o preço das ações variaram em torno da média. Tá? O quanto em valores o preço das ações variou em torno da média, para mais e para menos, tá bom? De uma forma bastante simplificada, o desvio padrão poderia ser aplicado dessa forma. O problema é que o desvio padrão, ele não é uma medida útil para comparar séries, tá? Ele não é uma medida útil para comparar séries e nós já vamos entender por quê. Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui uma série de idade para vocês, tá bom? E vou colocar uma série de estatura. Novamente, nós precisamos fazer uma correção. Será que dessa série aqui, da forma como ela está, né, sem ser classificada em ordem crescente ou decrescente, eu consigo calcular uma mediana? Se eu deixar a série exatamente como ela está, eu vou dizer que a mediana está entre 21 e 20. Se eu colocar a série em ordem crescente ou decrescente, eu vou dizer que a mediana está entre os números 22 e 22, okay? Que é o número que divide a série ao meio. Qual das duas é a correta? Naturalmente, é aquela em que os números estão em ordem crescente ou decrescente de valores, tá? Então, aqui me daria uma mediana igual a 20,5, e tá errado, quando na verdade a mediana é igual a 22. Aqui na série de baixo, eu diria que a mediana, nesse caso aqui, é 1,71, mas a série não está em ordem crescente ou decrescente. Colocando em ordem crescente ou decrescente, eu vou dizer que a mediana é 1,66 m. Okay? Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essas duas, vou esconder essas duas séries de dados que possuem, que os dados não estão em ordem crescente ou decrescente, e vou manter aquelas onde eles já estão ordenados. E vou fazer uma pergunta. Qual dessas duas séries tem maior variação? Imediatamente, quando eu faço esse exercício em sala de aula, a maioria dos alunos responde que a série que tem maior variação é aquela série que tem números maiores. Então, imediatamente, o aluno me diz assim:
Professora, a série que tem maior variação é a série de idade. Mas eu tenho que chamar a atenção de vocês para o seguinte: não necessariamente a série que tem maior variação entre os números é aquela que possui maiores valores, tá? Não necessariamente. Quando as grandezas são diferentes, e aqui eu tenho idade e aqui eu tenho estatura, são grandezas diferentes, eu preciso usar uma outra medida de variação. Não posso usar a mesma, professora? Não, e eu vou mostrar para vocês aqui no Excel mesmo, deixa eu só ver, é isso. Aqui no Excel mesmo, como isso pode dar uma interpretação equivocada, tá? Como isso pode dar uma interpretação equivocada quando você pega simplesmente aquela série com números maiores, simplesmente porque ela é maior. Vou colocar aqui para vocês, ó, nessas células, o número 2, o número 4, o número 5, o número 7 e o número 8. E aqui embaixo eu vou colocar uma outra série com números diferentes, tá? Número 100, 101, 103, 105 e 106. Quando eu coloco esses números na lousa e pergunto para os alunos qual das duas séries tem maior variação entre os números, automaticamente eles me respondem que é a série com números, com valores maiores. E não é. Olha por que não é. Se você olhar brevemente aqui para os números de cima, o quanto variou de 2 para 4 percentualmente? 100%. 100%. O quanto variou de 4 para 5 percentualmente? 25%. Olha a variação de 4 para 8, 100%. Agora, quando eu olho para a série de baixo, o quanto variou de 100 para 101? 1%. O quanto variou de 100 para 106? 6%. Então, não significa que uma série com números maiores possui variação maior do que a outra. Então, novamente, quando você está querendo comparar séries, não dá para usar uma medida que eu já vou mostrar para vocês qual é, ok? Eu já vou mostrar qual é. Pessoal, existe uma medida chamada coeficiente de variação que nos ajuda a entender qual dessas duas séries tem maior variação entre os valores. Como é que nós vamos calcular o coeficiente de variação? Então, novamente, para calcular o coeficiente de variação, a primeira medida é tirar a média dos valores de uma série. Vamos tirar então a média aqui de idades. E nós vamos tirar também a média das estaturas. Percebam que nós temos médias, grandezas diferentes, aqui idade, aqui estatura, e nós temos médias também diferentes. Então eu não posso fazer uma comparação direta usando a medida chamada desvio padrão. Se eu pegar o desvio padrão aqui eu vou chamar de amostra, eu vou chamar de aqui novamente, desvipad A. Vou tirar o desvio padrão aqui, me deu uma média de variação em torno da média das idades de 4,75 anos. E aqui eu vou usar novamente o desvio padrão amostral. Novamente está dito aqui amostral ou está dito populacional, você não tem que adivinhar se é população ou se é amostra, tá? E aqui me deu 5 centímetros, né, ou 0,05 metros de variação em torno da média. Pessoal, aí alguém vai me dizer assim, professora, mas o desvio padrão aqui é maior do que o desvio padrão aqui. Não posso dizer então que a idade tem variação maior que a estatura? Não, porque as grandezas são diferentes e as médias também. Então você precisa relativizar esse desvio padrão em relação a quem? Em relação à média. Então, agora nós vamos aprender a calcular o coeficiente de variação, que não é uma medida complicada, é uma medida super simples, que é o quê? É o desvio padrão dividido pela média, só que em valores percentuais, ok? Se você estiver fazendo à mão, você precisa multiplicar por 100. Se você estiver fazendo no Excel,
Basta você dividir desvio padrão pela média. E aqui no meu caso já estava formatado, já estava programado para sair um valor em porcentagem. Se não tiver porcentagem, você vem aqui e clica em porcentagem. Tá? Aqui, desvio padrão, dividido pela média, 3%. Ok? Agora sim, eu posso dizer que os números da idade, da série de idades, variam mais do que os números da série de estaturas. Como é que eu posso fazer essa afirmação? O coeficiente de variação de idade é muito maior que o coeficiente de variação de estatura. Como é que nós podemos agora voltar, né, para o mercado financeiro esse tipo de informação? Deixa eu voltar então para a nossa apresentação. Passei. Aqui. Olha aqui a nossa tabelinha já organizada. Tá? Como é que nós podemos então usar esse tipo de informação no mercado financeiro? O coeficiente de variação é uma ótima medida para comparar a variação entre ações. Então, qual ação variou mais? Foi a da Petrobras, variação diária, por exemplo. Foi a Petrobras ou foi a Vale? Vai depender do coeficiente de variação. Por quê? Porque o valor das ações, ele é diferente. Como o valor das ações é diferente, pode ser que as diferenças diárias acabem resultando em valores monetários maiores para uma e menores para outra, porque simplesmente os valores são diferentes. Agora, quando você pega a variação desses valores, você vai encontrar um desvio padrão em uma ação, como por exemplo da Petrobras e da Vale, você vai encontrar desvios padrão diferentes porque os valores são diferentes. Para saber qual das duas teve maior variação, e essa variação representa risco, ok, pessoal? Essa variação representa risco. Você tem que tirar o quê? O chamado coeficiente de variação. Como é que eu calculo o coeficiente de variação? À mão, desvio padrão dividido pela média. Aqui eu coloquei o desvio padrão da população dividido pela média da população. Muda o símbolo se eu te colocar aqui desvio padrão da amostra e média da amostra. Multiplico por 100. Okay? Já no Excel, se você tiver programado ali para porcentagem, a célula em que você vai calcular o coeficiente de variação, você não precisa multiplicar por 100, basta colocar percentual, que ela já diz para você qual das duas séries tem maior variação. Voltei aqui para o invest.com para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Eu puxei um gráfico da Vale, né, do último um dia, ok? Só uma correção, aqui eu havia dito 15 dias, não, são 15 minutos, 5 minutos, ok? 1 hora, um dia, um mês. Vocês conseguem levantar gráficos sobre o que aconteceu com o valor de fechamento, o valor de abertura. Esse aqui é o valor de fechamento da Vale no último um dia, tá? Olha o valor de fechamento da Vale, tá vendo? R$ 60,96. Aí, quando eu pego o valor de fechamento da Petrobras, estão vendo aqui, olha, R$ 22,22 no último dia. Então, o que acontece? Se você simplesmente se apegar ao desvio padrão para falar sobre a variação das duas ações, qual variou mais, é até natural que as ações da Vale apresentem um desvio padrão maior, porque os valores, as cotações dela também têm um valor maior, tá? As cotações dela também têm um valor maior. Aqui variando, olha, no último dia, então variando de R$ 42,45 até R$ 60,99, enquanto as ações da Petrobras, vou pegar aqui o último valor, ó, olha, a amplitude é bem diferente. Deixa eu clicar aqui. R$ 16,00 o mínimo, R$ 22,00 o máximo. Isso me dá uma amplitude de R$ 6,00. Enquanto a amplitude aqui da Vale é de R$ 20,00, tá? Então, vou pegar o valor mínimo aqui, desculpa, aproximadamente R$ 20,00, R$ 18,00 aqui. Então, é natural que o desvio padrão aqui no meio, entre as variações diárias, da cotação diária, seja maior que o desvio padrão de uma cotação que tem uma amplitude super baixinha aqui de R$ 6,00, tá bom? Por isso que nós precisamos
nós precisamos do coeficiente de variação. Não dá para afirmar que a Vale ela tenha uma variação maior do que a Petrobras, as ações da Vale têm uma variação maior do que a Petrobras, porque simplesmente elas têm valores muito diferentes. Então, todas as vezes que vocês se depararem com valores, com médias diferentes, com dimensões diferentes e quiserem comparar a variação de uma série para outra, vocês precisam usar esse coeficiente aqui chamado coeficiente de variação, ok? Então, pessoal, finalizamos a nossa aula sobre medidas de variação. São medidas que podem ser chamadas de variação, de oscilação, de variabilidade, vai depender muito da leitura que vocês estão fazendo. São medidas extremamente úteis no mercado financeiro. Qualquer livrinho de entendimento sobre mercado financeiro você vai encontrar essas medidas, mas elas também são utilizadas em outras áreas, não só no mercado financeiro, ok? Então finalizamos aqui com o slide da nossa bibliografia. Eu estou me utilizando do livro do Anderson Sweeney Williams, o capítulo 3, ok? Então até a nossa próxima aula, que vai versar sobre medidas de associação.